Palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando falamos de tempo, falamos pelo menos de dois tempos. Um chamado Cronos, que é o tempo do homem, e falamos de Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Lendo Eclesiastes capítulo 3, encontramos cerca de 30 tempos. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de prantear, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Cerca de 30 tempos. E dentro destes 30 tempos, o homem está dividindo suas fases de vida, suas fases de compromissos, suas fases para ganhar dinheiro, para investir, para constituir família, para se alegrar, para conquistar. Está isso dentro dos respectivos tempos. Eu quero ser breve neste vídeo, mas quero falar. Existe tempo e tempos. O Senhor está em meio ao tempo. O tempo é o Senhor é o tempo. Então entenda as fases de Deus, os tempos de Deus na sua vida. Não murmure, não chore, não se apavore, não se suicide, não perca a paz, não viva em ansiedade por causa do tempo. Todo mundo, todas as pessoas querem ser os primeiros nas filas. Nas filas de banco, todos querem ser o primeiro. Na fila dos grandes centros comerciais, todos querem ser o primeiro. Nas filas dos hospitais, todos querem ser preferenciais. No trânsito, todos querem ser o primeiro, todos querem chegar primeiro, todos querem ser o primeiro da fila, exceto a fila da morte. Única fila onde as pessoas são gentis. Querem dar seu lugar para o outro, mostrando gentileza, mas a gentileza é medo da chegada do tempo da morte. Mas por falar em tempo, nós estamos ligados ao tempo. Glorifica a Deus pelo tempo. Por exemplo, tempo de chuva. É o tempo para o vendedor de guarda-chuva vender guarda-chuva. Para o vendedor de capa de chuva vender capa de chuva. Para o vendedor do ramo automobilístico vender limpador de para-brisa para os veículos. No tempo do sol, tempo para o vendedor de sorvetes vender sorvetes. Para o vendedor de roupas de calor vender roupas de calor. Tempo do frio, para o vendedor de roupa de frio vender roupa de frio, vender casaco, vender touca, vender luvas. Então estamos ligados ao tempo. Então cuidado com o tempo de Deus. Viva o tempo de Deus de maneira perfeita. Viva o tempo de Deus com paciência, com paz. Salmo 40 diz: esperei com paciência em quem? No homem? No sistema? Não. Ele esperou com paciência no Senhor. O que aconteceu? O Senhor ouviu o seu clamor. Isso é o salmista falando sobre o tempo de Deus. Deu certo. Ele esperou no Senhor. E o Senhor ouviu o clamor. Mas ele esperou clamando. Ele esperou orando. Ele esperou aguardando a sua vez. E foi vencedor. Entenda o tempo de Deus. Sabe por quê? Quem não entende o tempo de Deus, ele vive com pressa. E quem tem pressa, ou come cru, ou come sem sal. Quem tem pressa, não observa o tempo. Quem tem pressa, não vive, ele vegeta. Quem tem pressa, não entende o tempo Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Lembre-se de alguém que casou com pressa e se surpreendeu na noite da lua de mel. De repente as aparências o enganou. De repente, na noite que deveria ser uma noite de alegria, foi uma noite de terror. Um dia de terror, ou uma tarde de terror. Quando se deu conta de que a realidade era a verdade, se decepcionou, se frustrou. De repente, aquela linda garota que se aparentava nas noites de namoro, nas noites de passeio, quando se apresentou em um momento mais íntimo, tirou-se a peruca, ficou careca, tirou as próteses dentárias ou as suas dentaduras, ficou banguela. Ai, mas você não falou isso para mim, você não perguntou, lhe faltou tempo, não administrou o tempo. De repente,
Tira a perna esquerda mecânica, tira a perna direita mecânica, tira o braço esquerdo mecânico, tira o outro braço e fica algo que causa frustração. E vira aquele caso totalmente drástico, difícil de resolver. E aí onde põe a mão na cabeça fala, eu não tive tempo. Não é que você não teve tempo, você não administrou o tempo. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão começou a ter um relacionamento com Dalila, alguém ele não deveria se relacionar, e se relacionou. Essa gatinha chamada Dalila o arranhou. Esta gatinha chamada Dalila acabou com seu ministério, acabou com seu sucesso espiritual, acabou com a sua visão espiritual pelo fato de não ter vivido o tempo de Deus e ter vivido o seu tempo. Entenda então o teu tempo. Peça a Deus a direção. Peça para Deus revelar o tempo exato. Davi pedia estes sinais. Senhor, quando for tempo de eu atacar o inimigo, me avisa. Quando for tempo de eu entrar na peleja, me dá um sinal. E foi bem vencedor, por causa que sabia administrar o seu tempo. E todas estas explicações estão em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E a todo tempo, e em meio ao tempo, a todo propósito debaixo do céu. Para isso existe um tempo. Então, observe o tempo que está informado e explicado em Eclesiastes 3. E viva dias de vitória, viva dias de bênçãos, viva dias inesquecíveis. E não erre, não atravesse o sinal vermelho. No semáforo temos 3 tempos. O tempo de seguir, o tempo de ter atenção e o tempo de parar. Se esse é o tempo de parar na sua vida, para. Se esse é o tempo de prestar atenção, preste atenção. Se esse é o tempo de seguir, pode seguir, porque chegou o seu tempo. E enquanto não chegou o seu tempo, fica tranquilo, porque se não chegou, vai chegar. E se chegou, administre, tendo o Senhor como seu rei, o Senhor como seu guia, o Senhor como Deus do tempo em sua vida. Que Deus te abençoe e aprenda a observar o tempo de Deus para você fazer o seu negócio, para você vender a sua casa ou não vender a sua casa, para você trocar seu carro ou não trocar o seu carro, para você mudar de emprego ou não mudar de emprego, esperar a sua vida promovido e receber a bênção de Deus dentro do seu tempo perfeito. Peça para Deus dirigir o seu tempo. Peça para Deus lhe ensinar a administrar o seu tempo. E será mais que vencedor em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer particularidade, em qualquer assunto. Que Deus te abençoe e seja você um apaixonado, seja você um amante de Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muito obrigado por sua atenção. Tenha momentos de paz. Tenha tempos de paz. Que esse seja um tempo de conquistas para você. E que Deus te abençoe mais e mais. Fique na paz do Senhor.